pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo de um tipo de livro que eu nunca fiz, vídeo aqui no canal. E para fazer essa estreia, eu escolhi então este livro aqui chamado Degas, do Bernard Growe, que é um livro curto, é um livro bem curto que eu terminei de ler faz aí alguns dias. E eu fiquei pensando se eu ia trazer ou não um vídeo sobre esse livro aqui no canal, mas eu falei, não, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre essa obra que é bem interessante. E apesar de ser um livro curto, gente, ele é um livro muito rico, que é basicamente um livro de estudos sobre as obras do Degas. Edgar Degas foi um pintor impressionista, aí francês, mais ou menos ali do final do século XIX. Ele morreu por volta do início do século XX. E foi um pintor, assim, que ele talvez não é tão conhecido como Monet, o Manet e outros pintores famosos da época desse movimento impressionista na França, né? Que o impressionismo é esse tipo de pintura aqui, tá, gente? Que talvez vocês conheçam. Van Gogh também é o mais famoso, ele também fez parte desse movimento. E também o impressionismo usa muito as cores. Então perceba aqui que nessa pintura as cores são bem destacadas, são bem vivas. E é um movimento de arte que eu gosto muito, que eu tenho um carinho assim muito grande desde quando eu era muito nova, porque eu sempre fiquei encantada pelo jogo de cores que a gente vê nos quadros dos pintores impressionistas. Porém, nenhum pintor impressionista foi igual ao outro, né, gente? Então, com o Degas não seria diferente. O Degas, ele se destaca dos outros impressionistas, porque enquanto o Monet, ele pintava, por exemplo, muitas paisagens, né? Muitas coisas, quem não conhece ou nunca viu, né, os lírios de Monet, enquanto Monet, até mesmo Van Gogh pintava paisagens, na sua maioria, né, são as pinturas mais conhecidas pelo menos, o Degas, na maior parte da sua carreira, pintava cenas do cotidiano de Paris. Então, durante a sua fase ali mais prolífica, né, onde ele pintou bastante, ele gostava de pintar cenas, principalmente as cenas dos cafés de Paris e também das bailarinas. E as bailarinas, eu acredito que sejam as pinturas mais famosas do Degas, que foi por onde também eu conheci o Degas. Então, como vocês sabem, eu fui bailarina durante alguns anos, né, bailarina amadora, né, nunca cheguei a ser profissional, até porque eu comecei a dançar balé com 24 anos, então eu já tinha passado da idade, não é mesmo? Mas eu lembro que teve um ano do balé que teve algumas crianças do balé juvenil, representou, né, fez uma apresentação com usando como base uma pintura do Degas, um dos quadros famosos do Degas, das diversas cenas das bailarinas que ele pintava. E assim, gente, por incrível que pareça, olha aqui, o jogo de luz e sombra que ele fez aqui, quase um que é escuro, né? Dá pra acreditar que isso daqui, gente, é uma pintura, parece uma foto. Porque é tão bem feito, olha isso. Então, mas o Degas, ele pintou muito mais do que bailarinas. Ele pintou, assim, diversas figuras anônimas de Paris que ele conhecia. Algumas também eram conhecidas, né? Algumas cantoras, como, por exemplo, essa daqui, que ela está imitando um cachorro nessa pintura. Cantoras de ópera, enfim, artistas, pessoas comuns, até mesmo mulheres anônimas que ele conhecia, né? Encontrava ali no seu dia a dia. O Degas, ele, diferente de outros pintores, ele teve, assim, uma carreira longa, inclusive. E também ele nasceu em uma família muito bem apossada, então ele não tinha problemas financeiros, né? Apesar dele ter vendido muito das suas obras, né? Dá pra perceber aqui, pelo menos de alguns comentários aqui do autor, que ele não pintava pensando em dinheiro, né? Em ganhar dinheiro com aquela obra, né? Ele pintava porque ele gostava, era o que realmente ele tinha prazer em fazer. E mais pro final da sua vida, ele também fez esculturas, que inclusive uma delas é super famosa, até virou notícia um tempo aí atrás, por conta que ela foi restaurada, se não estou enganada, que é a The Little 14-Year-Old Dancer, que tá lá no Museu de Nova York, aqui. Vou deixar uma foto maior aí pra vocês verem, tá, gente? O Degas, mais pro final de sua vida, ele teve essa incursão aí nas esculturas. E assim, esculturas em que ele experimentava muito, né? Então ele fazia esses experimentos com as esculturas trabalhando movimentos. Então, o que a gente observa, pelo menos o que eu sinto quando eu olho essas pinturas do Degas, todas elas, em todas as suas fases, é que ele tinha um olhar, assim, muito
muito diferente para as cenas que ele gostava de pintar. É no começo da sua carreira ali, os primeiros anos, né? Obviamente ele começou imitando outros pintores, né? Então, por exemplo, ele fez uma cópia da crucificação de Jesus. Aqui, ó. Então, né, é uma cópia que ele fez, né? Eu não lembro agora de quem é essa pintura originalmente, mas ele começou imitando outros artistas, como a maioria dos grandes artistas começam assim, para depois ele começar, então, a fazer as suas obras, a fazer as obras do seu estilo. Então, essas primeiras obras aqui, como por exemplo, essa The Bellelili Family, né? A família Bellellini. Vocês percebem aqui, ó. Eu vou deixar uma foto. Vocês percebem que nessa pintura a gente não tem os traços ainda que a gente está acostumado a ver nas outras obras do Degas ali, mais alguns anos à frente da sua vida. Então, ainda parece muito ligada a tradições anteriores da pintura, né? Ali, antes do século XIX, até o século XIX. Então, você não diria que essa aqui é uma pintura do Degas, parece, sei lá, de qualquer outro pintor. E essa Bellellini Family aqui, gente, ela é curiosa porque, de acordo com o estudo que o Bernard Crowley fala aqui, é uma família que está um pouco em que o pai e a mãe não estão ali muito bem um com o outro. As filhas também estão numa posição assim, distantes do pai, né? A mãe também parece estar com uma expressão muito séria. Então, aconteceu alguma coisa, né, nessa família aqui pra gente ter essa expressão da mãe e essa expressão do pai. E, gente, estudo de arte é um negócio tão gostoso. É tão gostoso. Eu nunca tinha lido um estudo de arte, apesar de ser um livro... Tá em inglês, né, gente? Então, vocês podem perceber. Esse aqui, alguns livros, eu acho que até chegam no Brasil, mas esse daqui eu não lembro, não sei dizer que se tem em português, tá, gente? Mas, voltando aí aos anos Degas, né? Já esse daqui, ó, Monsieur e Madame Edmond de Mobile, já começa, então, a gente ver os traços que a gente tá acostumado a ver do Degas nas suas outras pinturas, ó. Então... E percebam que ele tinha um olhar muito analítico para as obras dele. Tem uma pintura depois que eu vou mostrar para vocês, que ele pintou de uma acrobata. E, gente, a perfeição física, vamos dizer assim, né? A perfeição com que ele conseguiu retratar os traços daquela acrobata em uma posição extremamente difícil, né? Era uma acrobata de circo. E... ele pintou, assim, de uma forma tão realista, tão perfeita, mas ao mesmo tempo mantendo o estilo impressionista que a gente tanto gosta nas obras dele. O que ele difere bastante do Monet, por exemplo, que gostava de pintar paisagens, né? Como eu falei pra vocês. E não só o Monet, mas o Van Gogh também pintava muita paisagem. Já o Degas pintava muita coisa do cotidiano. Aqui, ó. Aqui eu já começo a explorar mais. Então a gente tem um Degas mais... se arriscando mais. E essa pintura é incrível. Essa pintura é maravilhosa. De verdade. Aqui a gente tem... aqui já um pouquinho... parece ser um estudo que ele fez. Ó. Duas moças que elas estão ensaiando uma peça, se não me engano. Ou uma ópera. Cenas do cotidiano, gente. Ele gostava muito de pintar cenas do cotidiano. Ele também se arriscou a pintar pinturas históricas, mas ele não foi tão bem sucedido assim em comparação com as suas outras pinturas. Pinturas históricas meio que por muito tempo ficou na moda aí nos cenários artísticos, né? Parecia que todo pintor tinha que pintar uma pintura histórica. Ele pintou aqui, ó. Mas ele não foi assim tão bem recebido, né? Com as suas pinturas históricas e os seus estudos também. As pinturas históricas, ele viajou para New Orleans, porque ele tinha família lá. Apesar disso, ó, essa pintura aqui... olha essa pintura. Você diria que essa pintura do Degas? Não parece. Pra você ver como ele se arriscava mesmo em pintar um pouco fora do que ele estava acostumado a fazer. Apesar de não ter sido assim tão badalado e famoso, eu gosto muito dessa pintura aqui, o The Cotton Exchange at New Orleans, porque a impressão que passa é que tá acontecendo mil coisas aqui, e é realmente isso que tá. Então a gente tem aqui um cara sentado, a gente tem um cara preenchendo o livro, outro lendo o jornal, outro analisando o algodão, tinha gente sendo atendida em um balcão. Aqui é o início do que a gente vai ver nas pinturas das bailarinas, né? Que ele consegue colocar várias pessoas ali em uma mesma cena, fazendo coisas diferentes. Então, isso que é fascinante olhar. Não só nas pinturas do Degas, mas também de outros pintores também. Se você vai no museu e você observa e fala...
você observa a pintura e você pensa, ok, o que estava acontecendo aqui, né? O que o pintor, essas figuras que estão aqui, o que elas estão fazendo? Por isso que é legal você ler um livro de arte antes. Ele também era muito amigo do Manet, apesar deles terem tretado aí um tempo, porque ele fez a pintura dele, do Manet com a esposa. O Manet não gostou da pintura, ele rasgou a pintura porque ele achou ofensiva. Ele achou talvez que ter ficado feio, né? Vou ver se eu acho aqui, gente. Foi logo no começo da carreira dele como pintor. Mas essa história é muito engraçada. Ai, antes de eu tava aqui procurando, gente, a pintura que eu falei pra vocês, mas olha essa daqui, The Rape. Mas olha isso. Essa daqui foi uma das mais perturbadoras que eu de todas as pinturas que o livro analisa, essa daqui pra mim é a mais perturbadora. Porque olha a cena. Basicamente aqui é uma cena de um possível estupro. Pesado, né, gente? Mas é bem, assim... O quadro é bonito, mas o significado dele é pesado. Aqui, achei a pintura controversa. Essa parte que tá aqui em branco foi o Manet que rasgou. Porque parece que ele não gostou aqui do que o Edgar tinha feito. Então ele achou que ficou horrível e eles ficaram tratados aí um tempo por conta disso aqui. Mas olha a posição também que ele colocou o Manet, gente. Fala sério. Gente, esse vídeo deve estar uma bagunça, assim, totalmente fora de coerência. Mas enfim, vocês estão acompanhando, vocês estão entendendo, né? Então é isso. E aqui começa, então, as primeiras pinturas das bailarinas. Logo depois dessa fase de estudos. E aqui, ele começa pintando as bailarinas com a visão do palco. Como se ele estivesse sentado na plateia e elas estivessem no palco, ó. Inclusive, é uma fofoca de que o Degas tinha um crush em uma dessas bailarinas aí que ele pintou. Então aqui tem mais uma, ó. Gente, olha a perfeição dos braços dela. Olha como ele tinha um olhar pro detalhe, que é impressionante. E parece que aqui, essa pintura, parece que ele tá olhando ela de cima, sabe? Como se ele estivesse em cima de um camarote e olhando ela de cima. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Aqui ele pintou um pouco também sobre corridas de cavalos, ó. Mais estudos do Degas aqui também. Que é bem interessante. Essas pinturas dele de corrida de cavalo também são um pouco conhecidas aqui da gente. Realmente as bailarinas ficaram mais famosas. E aí também, aqui tem mais bailarinas aqui, ó. Essa daqui é o The Dancing Class. Olha isso. Eu vou passar esse vídeo inteiro só mostrando pintura pra vocês, gente. Falar do livro. E aqui tem um poema, então, por Mademoiselle Salanville. É uma das bailarinas, é uma bailarina, parece que o Degas era apaixonado. Que ele escreveu um poema pra ela. O único, assim, poema, assim, escrito de ficção que a gente tem é do Degas, assim, até hoje, assim. Do livro em si, o que eu posso dizer pra vocês? É um livro gostoso de ler, é fácil de ler. Está em inglês, então você tem que ter você já tem que ter ali um certo nível avançado, pelo menos o C1, C2, tá? Pelo menos o C1, né? Pra você conseguir aproveitar bem a leitura. Mas é um livro também um pouco técnico. É um livro técnico, mas acessível, sabe? Então, uma pessoa leiga como eu, que não conhece de técnicas de pintura nem nada, a gente consegue entender, a gente consegue acompanhar aqui o raciocínio e as análises de que ele faz das principais obras aqui. As cenas, ele vai falar, né, que o Degas ele tinha um olho muito bom para o quanto que as bailarinas precisavam ser hard worker, né, nas suas apresentações. E quem já fez balé, quem conhece um pouco do balé, sabe que assistindo, elas estão lá lindas e maravilhosas, mas quem conhece sabe o quanto que elas estão ali cansadas, se esforçando, o tanto de força que elas usam para fazer aqueles movimentos muito, muito graciosos mesmo. Olha aqui a questão das cenas de Paris. Ele pintou até as bailarinas no backstage aqui, ó. Não só nos palcos, mas eles também tinham esse olhar pro cotidiano mesmo delas. Essas aqui é uma mistura muito interessante do estilo impressionista também com os estilos anteriores de pintura que a gente tinha ali no século XIX. Que olha que bonito. Essa daqui é a Dancing Examination. Olha isso. E ele aplica de novo aquilo que eu falei pra vocês na pintura lá de New Orleans, né? Então a gente tem muita gente na cena e cada bailarina está fazendo uma coisa. A gente tem aqui
o professor, né, o examinador, que era exigente, até hoje são exigentes. E olha só, até lá atrás a gente tem pessoas também, cada um fazendo alguma coisa. Tem uma bailarina encostada, tem outra se arrumando, tem outra se aquecendo. Olha aí, gente, é assim, uma atenção para um detalhe e para a perspectiva, o espelho aqui, ó. Olha o detalhe do espelho. O espelho está refletindo as bailarinas que estão aqui se preparando para o exame. É assim, impressionante. Essa daqui também me chamou atenção, Ballet Class. A gente tem, parece que não se sabe se é uma senhora, a mãe de uma das bailarinas, ou se é a professora. A gente não tem certeza ainda. Ela tá sentada, simplesmente sentada ali no jornal e as bailarinas ali tudo dançando ao redor. Então tem cara de ser professora, né? Não sei, tá aguardando ali as ballet dancers. Olha que interessante, ele conseguia desenhar muito bem também a perna das bailarinas nos movimentos. Olha aqui, ó. Olha aqui ela fazendo... Esqueci o nome desse movimento aqui, gente. Forgot. Faz tempo que eu dancei balé, né, gente? Então eu sabia os nomes todos, mas agora eu não lembro. Mas olha aqui. Arabesque aqui, ó. Acho que é arabesque o nome. Ela tá fazendo um arabesque. Outra aqui também, ó. Olha que perfeição como ele desenhava as pernas e os pés, né? Ele também prestava atenção muito nos pés das bailarinas e das mãos também, ó. O movimento das mãos em primeira... Acho que é primeira em... eu esqueci o nome. Esqueci o nome dessa posição. E aí ele começa então também a pintar cantoras de ópera. Também começa a pintar as cenas dos cafés de Paris, cenas de rua também. Aqui, ó. Começa a usar algumas técnicas. Essa daqui é a pintura que tá na capa, que é a cantora que tá imitando um cachorro, que eu achei muito engraçado. Olha o detalhe da luz aqui, gente. Até as luzes ele desenhava, ele fazia. Que dá realmente a sensação de que é um espetáculo à noite, ó. Enfim, eu vou ficar aqui até amanhã passando as fotos aqui pra vocês. Mas o que eu posso falar? Eu amei, adorei essa leitura, muito gostosa. Eu não queria terminar de ler, de verdade. Não é um livro biográfico, é um livro de estudos, como eu falei pra vocês. Mas é um livro que mostrou pra mim, assim, o quanto o Degas era versátil. Ele se arriscava muito em outros estilos de pintura. Também, como eu falei, ele se arriscou na escultura, o que foi, assim, sensacional. Olha isso aqui, gente. Olha isso, o quanto, olha o detalhe da moça do circo. Fala a verdade. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. O nome dela é Milady Lala at the Circus Fernando. Tá aqui. E aqui atrás é ele. Um autorretrato que ele fez. Bom, é isso, gente. Fica aqui. Uma das minhas melhores leituras do ano, com certeza, vai entrar pro meu top... Pelo menos no meu top 10 de melhores leituras do ano. Espero trazer mais vídeos sobre pintores e artistas aqui pro canal. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.